Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, nós como leigos, caminhando junto com a tradição, com o magistério, com a Palavra de Deus, junto com a Igreja de Cristo, onde que traz para nós esse relacionamento íntimo com a palavra, com os estudos. Isso é muito bom, né, irmãos? Como é bom a gente viver essa graça, né? Com um cafezinho, abençoado, o amor, o cuidado de Deus. E neste amor, neste cuidado de Deus, Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo sobre a igreja, o Espírito Santo sobre o agir de cada cristão, onde que nos é dado pela imposição das mãos, onde que nos é dado através dos apóstolos, junto nessa unidade perfeita que é a presença de Cristo no meio de nós. E o derramar do Espírito Santo, essa efusão do Espírito Santo, que é um derramar da graça, um derramar dos dons na nossa vida, para que nós possamos viver a graça da santidade, em busca da santidade, vivendo, compartilhando em oração, sobre os dons infusos e efusos, onde que derrama sobre nós, para que nós possamos ter o servir, que nós possamos ter a graça da convivência com o Espírito Santo, e nesta convivência nos apresenta a Deus que é Pai, nos apresenta a Deus que é Filho, no agir do Espírito Santo. O parágrafo é 1287. Ora, esta plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Por várias vezes, Cristo prometeu esta efusão do Espírito. Promessa que prometeu efusão, a palavra efusão é o derramar do Espírito Santo. Promessa que realizou primeiramente no dia da Páscoa e em seguida, de maneira mais marcante, no dia de Pentecostes. Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. Vamos pegar a nossa palavra? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler o versículo 1, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, é as maravilhas de Deus na nossa vida, é o derramar do Espírito Santo, é o agir de Deus na nossa vida. E como é gratificante a gente ver a mão poderosa de Deus nos agraciando. E essa graça é muito importante para a nossa vida. O aquecer do Espírito Santo, a presença viva de Deus junto com irmãos. E Pedro começa a declarar que esta efusão do Espírito é o sinal dos tempos messiânicos. O tempo do Messias, o tempo da graça, né? Os que então creram na pregação apostólica e que fizeram batizar também receberam os dons do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, toda a igreja, todo esse caminhar de 2026 anos, os que creram na pregação apostólica, católica, apostólica, romana, os que creram na pregação apostólica e que se fizeram batizar, também receberam o dom do Espírito Santo, a crisma. Aqui está para nós, né, a confirmação na economia da salvação, que é o título. Então a crisma vem trazer para nós essa confirmação, essa presença do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo que é derramado sobre nós com a graça da promessa do nosso Senhor Jesus.
eu vou para que venha sobre vós o Paráclito, aquele que vai vos defender, o advogado, o agir de Deus. Irmãos, é maravilhoso. Então coloca a mão no teu coração e a gente só pode experimentar a graça de Deus se a gente se deixar Deus conduzir. Então que o Espírito Santo de Deus visite o coração de cada um de nós agora e que esta graça santificante, Senhor, venha aquecer no agir, no falar, no proceder de cada um de nós. Que teu Espírito Santo conduza cada momento da nossa vida, Jesus. Traga sobre nós o aquecer, o direcionamento, a graça, o agir do Espírito Santo na vida de cada um, Senhor. Que a tua paz tome conta do nosso coração, Senhor. Essa paz, irmãos, vai tomando conta de muitos corações neste momento. Já é o agir do Espírito Santo. A mansidão, a paz muito forte no coração de muitos. Diante da palavra, diante dos ensinamentos, diante do direcionamento, um amparo à igreja, o amor de Deus, os cuidados de Deus. Para que nada se fique distorcido, para que nada fique oculto, para que seja vivido a graça no coração de cada um, Senhor. Obrigado. Que a tua palavra seja vida eficaz na nossa vida. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos. 5 minutinhos, nós vamos entrar com o Lecto Divino, com o Evangelho do dia. Jesus nos ensina hoje a olhar para o céu e Ele roga ao Pai por nós. Nós temos um Deus maravilhoso que nos ama muito. Um grande abraço.